Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2016. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar como criar uma tabela com o levantamento de dados de aterro e corte em uma topografia, ou seja, descobrir quantos metros cúbicos de terra foi removido para executar um item de corte e quantos metros cúbicos de terra são necessários para fazer um aterro em uma topografia. Bom, nessa videoaula em específico eu não vou explicar como criar a topografia base, ou seja, a topografia inicial. Eu já postei 3 videoaulas falando sobre esse assunto. A primeira videoaula é como que você cria a partir de pontos, ou seja, inserindo manualmente cada coordenada, cada altitude do seu elemento topográfico. O segundo vídeo é sobre a criação de uma topografia a partir de um arquivo DWG e o outro é a criação de taludes inclinados. Todos os links estão aí na descrição desse vídeo, é só você assistir passo a passo que você vai aprender a criar a topografia base. Bom, antes que eu saia explicando aqui o comando, talvez para algumas pessoas esses termos que eu falei, tanto corte quanto aterro, o que eu vou executar, não está tão claro devido a pouca utilização. Bom, eu fiz aqui o download de uma imagem e aqui demonstra exatamente, no caso, uma superfície topográfica, onde ele chama de corte toda a região que ele remove material. E nessa imagem ele representa com um tom de azul. Essa mesma terra pode ser aplicada no elemento de aterro, ou seja, ele faz o preenchimento e a colocação do material para fazer um platô e assim por diante. E esse material aqui da área de corte nem sempre é utilizado no aterro, você pode descartar indicando ali para aquela área de bota fora, ok? Bom, então o corte é remoção de material e aterro é o preenchimento de material. Dentro aqui do Revit a gente vai ter que entender como estruturar esse comando. Primeiro, eu vou dentro aqui do meu nível terreno, ok? E eu vou executar nessa topografia base que tem 10 por 10, sendo assim uma superfície de 100 metros quadrados. Se eu clicar nessa superfície topográfica, ele representa aqui no campo de propriedades a área projetada e a área de superfície. Bom, dentro da aba massa e terreno, eu vou construir duas formas geométricas simples. Eu vou executar um cubo e a partir desses elementos eu vou calcular o material para o corte e para o aterro. Eu vou habilitar então o comando plataforma de construção. Como esse arquivo já está um tempo sem salvar, eu vou salvar só por segurança, recomendo que vocês façam o mesmo. E quando vocês habilitam o item de plataforma, repara que ele pede inicialmente um desenho dessa sua geometria. Eu vou executar aqui uma geometria simples de 2 por 2 metros, ou seja, comprimento e largura por 2 e a altura vai ser exatamente menos 1 metro. Sendo assim, eu vou ter 4 metros cúbicos de remoção. Se você não conseguir acertar as medidas aqui inicialmente com as dimensões temporárias, você pode clicar em qualquer ponto, no caso eu criei um retângulo, e depois você clicando em cima das próprias linhas, você vai ajustando as dimensões. Esse processo é exatamente o que vocês fazem com as paredes, com a construção de piso, ou até mesmo perímetro para o telhado. Próximo passo, dentro aqui do campo de propriedades, como eu vou executar uma plataforma, eu vou remover esse material, ele vai criar um piso logo abaixo no nível indicado. Ele está utilizando como referência o nível rua, nesse meu projeto o 00 é como rua, e no item de altura do deslocamento ele vem marcado menos 1 metro. Normalmente essa dimensão vem marcada como 0, no meu caso aqui está com 1 porque eu fiz um teste antes dessa videoaula. Porém, vocês precisam entender o seguinte, quando se trata de um elemento para corte, o Revit vai considerar 1 metro, no caso aqui, também a espessura desse seu material. Por exemplo, se você colocar ali exatamente 1 metro, ele vai considerar 1 metro livre mais a espessura do piso para baixo. Poxa, professor, não entendi, ficou um pouco confuso. Eu vou criar esse corte, pessoal, com exatamente menos 1 metro e vocês vão entender aonde que está referenciado esse 1 metro, beleza? Então, eu vou voltar aqui para o Revit, vou preencher menos 1 metro,
Para finalizar, eu vou habilitar aqui plataforma, no caso só tem um elemento de espessura e eu vou editar o tipo. Por que isso? É o mesmo comando para construção de piso, só que eu preciso checar uma informação antes de criar o meu comando. Nesse caso, eu vou clicar aqui no editar, construção estrutura, e a espessura para esse piso é 0,10. Bom, por que eu estou utilizando essa espessura? Eu fiz algum cálculo? Não. Simplesmente para facilitar a didática e vocês entenderem a matemática de material, ou seja, exatamente aquela remoção que eu demonstrei agora há pouco. Então, 0,10 centímetros. Eu creio que o default é 0,35 a 38 centímetros. Você pode alterar conforme a sua necessidade. Fazendo isso, eu vou confirmar aqui com o meu item concluir modo de edição no menu Ribbon. E quando eu olho aqui no corte, eu já tenho um corte pronto, reparem que a referência de 1 metro aqui, ó, deixa eu puxar a cota para vocês verem, ele não está considerando a espessura aqui do material. Porém, na tabela de corte, ele vai considerar 2 metros por 2 metros, sendo assim 4 metros quadrados, porém a altura não vai ser 1 metro. Para ele construir esse piso, até fisicamente, o pedreiro, ele vai ter que diminuir aqui mais 10 centímetros. Então, a área de corte para esse caso seria 1,10 metro. Ele pegaria exatamente esta superfície. Para corrigir isso de uma maneira didática, eu vou clicar na plataforma que eu acabei de construir e eu vou alterar aqui a dimensão para menos 0,90. Agora sim, ele tem exatamente 1 metro de corte, considerando a parte inferior do piso. Beleza? Bom, eu vou executar agora na minha estrutura um elemento de aterro. Se vocês olharem aqui no 3D, ó, ele fez ali a remoção de material. Infelizmente, por esse elemento de plataforma, ele não faz ali os taludes inclinados, porém vai ficar fácil de vocês entenderem o cálculo. Eu vou agora novamente no meu piso terreno, eu vou colocar plataforma de construção e desenhar novamente um quadrado aqui de 2 por 2. E dessa vez, eu vou manter a plataforma com 10 centímetros, só que eu vou colocar 1 metro positivo. Dessa forma, quando eu habilito o comando e eu olho aqui no meu elemento de corte, ele está exatamente a 1 metro acima da minha estrutura. Só que é o seguinte, pessoal, quando eu habilito aqui uma cota, ele está pegando 1 metro do piso acabado até o meu piso aqui, ó, referência da rua. Então, o aterro que ele está colocando é exatamente até essa parte inferior. Nessa imagem onde eu coloquei aqui a cor, você vai ter que considerar o material de preenchimento abaixo desse piso. Então, se eu quero calcular exatamente 2 por 2 com a altura de 1 metro, eu vou ter que compensar essa espessura do piso. Sendo assim, essa plataforma, a medida exata seria 1,10 metro em relação ao piso acabado. Quando eu for calcular o material, ele vai ter exatamente um platô aqui de terra, somente terra, sem o concreto, com 1 metro. Então, essa é a única pegadinha que vocês devem tomar cuidado. Lembrando, para o elemento de corte, o piso ele é acrescentado na medida final, sendo que você vai ter que colocar dentro aqui da sua estrutura de deslocamento menos a espessura. Já no caso de aterro, esse seu piso ele é descontado, então você vai ter que acrescentar esses 10 centímetros a mais para ele colocar exatamente 1 metro de terra, ok? No projeto de vocês, a preocupação não é o mais 10 ou menos 10, é a altura do piso final. Nesse caso, vocês iriam colocar 1,10 e aqui na sua estrutura os menos 90. Eu só coloquei dessa forma para ficar didático, ok? Partindo então desse princípio, olhando aqui no 3D, eu tenho essas duas geometrias e agora basta eu criar um elemento de tabela, mas eu já vou dar um alerta antes. Para você conseguir os dados de remoção ou acréscimo de material, você vai ter que habilitar esse comando chamado região com eixos. Na verdade, ele faz uma análise com uma topografia original, uma topografia já existente, comparando com a modificação que você faz em todo o processo. Então, ele consegue identificar o que foi removido e o que foi acrescentado. Habilitando esse comando região com eixos,
ele vai pedir para você selecionar se você quer criar uma superfície exatamente com base na estrutura criada ou por pontos de um perímetro. Eu fiz alguns testes aqui e o melhor resultado foi essa primeira opção, criar uma superfície topográfica exatamente igual à existente. Seleciono essa opção e agora eu vou marcar exatamente a topografia base, a topografia original de 10 por 10 com 100 metros quadrados. Dou um clique, ele vai criar uma superfície em cima da estrutura criada, porém isso aqui não é nenhum problema. Quando você finaliza o comando aqui em cima, editar superfície, nesse tickmark verde, concluir, ele vai deixar sobreposto. Nada impede de você criar um nome para ele, esconder nessa vista e depois puxar na tabela. Como assim, professor? Olha só, eu vou levar o mouse exatamente nesse buraco onde eu fiz aqui o item de corte e ele vai selecionar essa geometria que eu acabei de criar. Dentro aqui do dados de identidade, ele não tem nenhum nome. Então eu vou colocar aqui em relação ao nome, eu vou pôr assim, terreno cálculo, ok? Que eu sei exatamente o terreno que eu apliquei com o cálculo. Quando eu aplico, ele já tem esse nome, eu vou selecionar novamente essa superfície, terreno cálculo, e aqui dentro do grupo de vista, eu vou selecionar ocultar elemento. Pronto, ele não vai atrapalhar em mais nada na minha estrutura. Bom, já que eu dei nome aos bois, eu vou nomear agora o terreno original. O nome aqui vai ser terreno original, ok? Esse item aqui eu vou colocar como nome corte. É importante fazer isso, professor? Na hora de criar a tabela, você vai saber exatamente cada material que você removeu, cada material que você acrescentou. E no item aqui do morro, aqui eu vou colocar como aterro, nome aterro. Perfeito, mando ele aplicar. Agora sim, criando então o corte, criando um aterro, habilitando o item região com eixo, nomeando as estruturas, agora sim, você vai clicar na aba Vista, selecionar dentro do grupo Criar o elemento tabela barra quantidade e agora sim, dentro do item de categorias, você vai descer essa barra e selecionar o elemento topografia. Uma vez com essa informação habilitada, você vai clicar no OK e no seu campo de seleção, eu recomendo a colocação dos seguintes dados. Primeiro, qual é o nome da topografia que você vai puxar os dados? Então aqui, nome, adicionar, ok? Depois eu vou colocar aqui qual é a quantidade de metros cúbicos que eu estou cortando dessa topografia. Então aqui, cortar, eu vou adicionar na minha tabela. Eu também vou colocar o elemento que está aqui embaixo, chamado preencher, que é literalmente o nosso aterro. Por último, eu vou colocar área de superfície e área projetada. Bom, durante o processo você pode até colocar mais informações, mas eu creio que com essas aqui você já consegue ter uma noção do que foi criado na sua estrutura. Eu vou clicar no OK e reparem que ele vai trazer 3 elementos. Bom, o terreno cálculo foi aquele que eu habilitei com a estrutura do comando região com eixo. Então ele não cortou, ele também não preencheu, mas ele tem aqui 100 metros quadrados, tanto na área de superfície como na área projetada. Sendo assim, eu tenho meu terreno base. O terreno original, ele sofreu 2 cortes, porém, ele não indica para você aqui o quanto que você cortou nessa linha. Ele indica que na área de superfície ele tem 92 metros, ok? E no item inferior chamado corte, ele indicou como 4 metros cúbicos, ok? Já no elemento aterro, ele indicou para preencher 4 metros cúbicos também. A brincadeira que eu fiz ali de colocar 2 por 2 por 1 metro foi para bater exatamente esses 2 valores com essa função matemática. Se eu voltar aqui no meu elemento de topografia, ou seja, habilitar aqui o 3D, e eu vou colocar aqui algumas medidas diferentes. Eu vou colocar, ao invés de 1,10 m para compensar ali o piso, eu vou colocar 0,86 centímetros, eu vou abaixar ele um pouco, e esse recorte, esse platô que está aqui embaixo, eu vou colocar ele um pouco mais acima, 0,62. Bom, dessa maneira, se vocês olharem no corte, eles foram ajustados. Se eu puxar aqui 2 cotas alinhadas, tanto dessa referência quanto do piso, 62, e do piso superior para esse eixo,
86. É exatamente as medidas que vocês têm que ter em mente. Quando eu volto aqui no meu elemento de tabela, clicando aqui no mais, tabela de topografia, ele já ajustou os volumes. Então, a metragem quadrada, tanto para a superfície, manteve a mesma, ok? Só que na região de corte, ele diminuiu aqui para 2,88 e na região de preenchimento, 3,04. Para deixar um pouco mais claro esse exercício, eu tenho aqui um segundo modelo de topografia, onde a superfície não é regular, ou seja, ela tem aqui algumas variações nas dimensões. Primeiro que ele não é um talude reto, é um talude inclinado. As dimensões desse terreno, ele tem aqui 20 por 20, sendo assim 400 metros quadrados de superfície. Ele tem um comprimento total do corte de 8 metros, só que ele tem duas formas geométricas. Eu vou colocar aqui no 3D para vocês entenderem como que eu fiz essa referência. Primeiro, eu tenho essa região aqui formando um triângulo nessa lateral que ele tem a largura de 2 metros, então desse ponto para cá 2 metros, a altura seria 3 metros e o comprimento 6. O volume dessa geometria triangular seria 18 metros cúbicos. Atrás desse triângulo eu tenho uma geometria formando um paralelepípedo, onde a altura também é 3 metros, a largura seria 6 metros, indicada aqui nesse elemento 2D, 6. Como eu já utilizei 2 metros do talude, então o comprimento também vai ser 6 metros. Então, a multiplicação aqui daria 108 metros cúbicos. Somando o material da geometria triangular mais o paralelepípedo, daria 126 metros cúbicos. Porém, o piso, se vocês repararem aqui, ele está nivelado com a saída da topografia. Então, na tabela, ele vai considerar a espessura desse piso, mais esse comprimento aqui de 8 e a largura de 6, somando ao material de remoção. Só o piso aqui deu 4,8 metros cúbicos. Então, somando a geometria triangular, o paralelepípedo mais o piso, o volume total seria 130,8 metros cúbicos, ok? Bom, eu já fiz aqui o comando de massa terreno, região com eixo, e a tabela dele está pronta, está aqui embaixo. Então, eu tenho exatamente os mesmos dados. A área projetada, ele permaneceu com os 420 por 20. O meu elemento aqui de terreno principal, ele removeu aquela área recortada, nesse caso 352 metros quadrados. E no item de aterro, percebam que ele não colocou preencher. E olhando aqui o elemento de cortar, ele bateu exatamente 130,81 metros cúbicos. Então, vocês podem ter certeza que o levantamento aqui de remoção de material, tanto para o corte e para o elemento de aterro, vai ser 100% no seu projeto. Não é um comando tão fácil de se aplicar. Eu espero que eu tenha explicado de uma maneira bem didática, bem passo a passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí no comentário que a gente vai tentar resolver da maneira mais rápida possível. E como sempre, recados dessa videoaula. Galera, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, divulguem para mais e mais pessoas, para grupos de faculdade, no Facebook, no Twitter, no Google+, para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente como trabalhar com o Autodesk Revit. Galera, mais uma vez o meu forte abraço, o meu muito obrigado e